Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria, um privilégio poder dividir esses momentos com você. Vamos poder entrar aí na sua casa e hoje, mais do que na sua casa, né? Além da sua casa, no lugar que você estiver, você consegue acompanhar o Vejam Só. Daqui a pouquinho eu vou explicar os caminhos e como é que você faz para interagir aqui conosco também, para a gente poder dividir, compartilhar esses momentos, porque eu sei que quem acompanha o Vejam Só não gosta só de assistir, gosta de interagir com o programa, gosta de debater os assuntos que são tratados aqui, de repercutir os temas que nós abordamos aqui. Por isso, seja muito bem-vindo a mais uma edição, sempre preparado com muito carinho para você. Aliás, você que curte conversar sobre teologia, sobre comunicação, quer conhecer um pouquinho dos bastidores aqui do Vejam Só, vou colocar aqui para você o meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira. Chega por lá para a gente poder conversar também, pode mandar sua mensagem, a gente bate papo, troca uma ideia, recebo muito, mas muito carinho dos telespectadores que acompanham o Vejam Só. É um privilégio realmente saber que o programa tem sido bênção na vida do povo cristão, levando àqueles que querem e estão sedentos pelo conhecimento. A gente aqui só dá uma pontinha, uma provocação. A ideia principal é que você, aí na sua casa, se interesse pelos assuntos, pesquise, leia e, a partir disso, com um aprofundamento, dê também as suas respostas às questões que nós colocamos todos os dias aqui, tá bom? Daqui a pouquinho vou apresentar o nosso tema. Antes, vou apresentar os meus convidados, eles que vão me ajudar nessa caminhada de hoje, num tema muito interessante que daqui a pouquinho você vai saber qual é, tá bom? Bom, o Vejam Só tem a alegria de receber nesta oportunidade a psicóloga clínica Érica Justino. Doutora Érica, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui no Vejam Só, é uma alegria recebê-la, seja muito bem-vinda, minha irmã. Obrigado, o prazer é nosso. Muito bacana recebê-la, vai ser fundamental para o tema de hoje, já que é um assunto bem delicado e nós vamos precisar entender um pouquinho como é que isso funciona na nossa mente. Doutora Érica, é padrão aqui no Vejam Só a gente sempre começar com as informações das igrejas também. Vou pedir para a irmã falar a igreja que a irmã congrega para a gente, por favor. Ok. Nossa igreja é a Eco-Poly Church, né? Que a sigla, que é a Comunidade Povo Livre, né? Nós já estamos aí há mais de 10 anos sendo pioneira um pouco já na estrada, né? É uma igreja, ela é uma igreja, vamos falar, bem contemporânea, um padrão bem de jovem, né? A linguagem que a gente gosta de trazer às pessoas, né? Bacana, fica na região do... Fica Perus, fica em Perus. Boa, isso. Boa. Então, fica aí também a indicação, né? Obviamente, da igreja da irmã, mas hoje ela vem aqui ao Vejam Só como psicóloga. Isso. Então, os contatos que nós vamos deixar... se você tiver interesse para conhecer um pouquinho melhor do trabalho da irmã também, tá bom? Então, eles vão aparecer aí durante toda a nossa conversa e nós vamos deixar lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Então, com calma, você chega lá, você acessa e aí você vai ter os contatos da doutora Érica lá também para você entrar em contato. E se você quiser saber da igreja, você manda uma mensagenzinha para ela lá que ela te explica melhor, tá bom? Obrigado, viu, minha irmã, pelo carinho. Muito bacana. E o Vejam Só também tem o privilégio de receber na noite de hoje o pastor Carlos Wagner Bonfim, ele que é da Igreja Evangélica Sal e Luz. Pastor Carlos, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Vejam Só. Meu amado, é um prazer muito grande estar aqui com o senhor, com a irmã Érica, debatendo um tema tão gostoso, no entanto, tão complexo como esse, que é falar da família, da vida conjugal, que, de certa forma, é um tema meio que TNT, né? Provoca certas reações das pessoas e eu acredito que iremos tirar muito proveito desse tema hoje com a psicóloga e com a sua apresentação. Sem dúvida, vai ser muito legal porque eu imagino que muita gente bate lá no gabinete com esse tipo de situação e a gente vai poder entender como é que isso funciona na prática realmente, como que o Ministério Pastoral auxilia. Se de um lado a nossa questão da saúde mental é importante nesses casos, o aconselhamento pastoral também é fundamental. Perfeito. Pastor, vamos começar com as informações da igreja? Vamos. Passar o endereço para a gente, por favor. Nós estamos ali na Igreja Evangélica Sal e Luz, em Taboão da Serra, na Rua São Paulo, número 160, no Jardim São Salvador. Estamos ali trabalhando, pregando a palavra de Deus, reunindo as famílias. Nós costumamos dizer que temos ali um tripé de atuação: família, missões e Bíblia. E estamos lá para receber você, sua família,
para juntos adorarmos o nome de Jesus e fazermos o reino de Deus crescer. Muito bacana. Obrigado, pastor, pelo carinho. Nós vamos deixar também os contatos do pastor à sua disposição, tá? Então, durante o programa e, obviamente, também no nosso perfil oficial do Instagram, tá certo? Então, você chega lá que você vai ter todos esses contatos para conhecer um pouquinho melhor do Ministério do Irmão e da igreja também. E se por um acaso não pegou as informações, você consegue acessar por lá também, tá bom? De novo, obrigado, viu, meu irmão? Pelo Prazer, carinho, a contribuição vai ser fundamental nesta oportunidade, tá bom? Antes de apresentar o tema, deixa eu só reforçar com você que me assiste, que obviamente já conhece, já deve ter acessado lá, a nossa parceria aqui do Vejam Só com a Garbo. E depois que a Garbo entrou aqui, o nosso estilo é outro, né? Deu uma repaginada no visual do programa. Se você que me assiste precisa e quer, ou seja, porque tem algum evento importante, ou até porque quer modificar, na verdade, a sua comunicação e o seu estilo fala demais com isso, procure pela Garbo. Nas redes sociais ou no site garbo.com.br, tá bom? Você vai localizar todo o portfólio da empresa e também o endereço das lojas físicas. Vá até uma loja e lá na loja você fala que viu aqui no Vejam Só. Aí, além do atendimento super especial da Garbo, eles vão te ajudar nas combinações e tudo mais, você vai ganhar um desconto também, tá bom? Então vai lá, procure pela Garbo para você dar essa repaginada aí no seu visual, tá certo? Olha, hoje, como já foi aqui rapidamente pontuado, nós vamos tratar de um tema conjugal. E é um assunto que aqui no Vejam Só, a gente, graças a Deus, trata bastante. E sempre que a gente fala do assunto, a gente recebe muitas mensagens do nosso público, porque às vezes fica com a impressão de que ainda existe muito tabu dentro das igrejas. Não só do aspecto que nós vamos tratar hoje, que é a questão dos ciúmes e talvez de traição e divórcio, mas até de questões relacionadas ao casamento mesmo, como, por exemplo, o sexo. Parece que a igreja ainda tem muito tabu quando vai falar desses assuntos. E hoje aqui no Vejam Só nós vamos abordar o seguinte aspecto do relacionamento, principalmente do casamento. Uma esposa afirma que encontrou evidências de uma traição do marido. E agora ela quer saber o que fazer. É de se imaginar que essa esposa está completamente derrotada, destruída por essa descoberta. E agora? É possível, ainda que com essas evidências, reestruturar um casamento? A partir dessa descoberta, o melhor é se divorciar, seguir avante? Evidências sem uma confissão do marido configuram ainda aquela possibilidade, por exemplo, de Mateus 19, de adultério ou não? Como biblicamente nós vamos encaixar todas essas situações? E não só biblicamente, né? Na questão psicológica também, como tudo isso vai funcionar, nós vamos conversar a partir de agora, tá bom? Depois da opinião inicial dos meus convidados, eu vou abrir a oportunidade para você que me assiste participar também, tá bom? Doutora Érica, vou começar com a irmã. Opa! Como é que a irmã responde a nossa pergunta? A dúvida dessa esposa, digamos assim, né? Depois de descobrir isso, o que fazer? Que tipo de atitude tomar? Você falou de prestar bem atenção, você falou das evidências, né? Sim. Geralmente as evidências hoje, por a gente estar bem na era da tecnologia, né? Geralmente isso tem muito a ver com o celular, né? Hoje, que vamos dizer que é o segundo indivíduo que tem força, na verdade, né? Dentro de uma casa, nos meios sociais e no convívio social, né? Verdade. Então, eu penso que no primeiro momento, quando fala de evidência dentro de um casamento, eu penso que a primeira forma teria que conversar. Porque, às vezes, a mulher, quando ela recebe, às vezes, né? Porque, assim, quando uma pessoa, né? Principalmente a gente fala mais dos homens, né? Vamos falar mais dos homens. A mulher, ela encontra ou desconfia de alguma coisa, por exemplo, vamos falar do celular. Geralmente, que tem um ditado muito curto e bacana que diz que quem deve não teme, né? Verdade. Então, esse celular, de repente, esse marido vai para o banheiro com esse celular. Ele, né, é uma senha que só ele tem acesso, né? Que também já são uma das evidências, mas às vezes a mulher ela nem se apega a isso. Mas quando ela chega no ato de ver alguma coisa, geralmente a gente se tratando diretamente de um celular, seria importante. Tem mulher que não, ela vai investigar, ela vai um pouco mais profundo, ela não vai falar na hora, né? Isso depende muito de comportamento para a pessoa, né? De cada pessoa tem a sua forma de reação. Mas, geralmente, a conversa, eu penso que é o primeiro passo, né? De sentar e vamos conversar.
Né? Porque, às vezes, tem mulher não, que ela já vê, e ela já pega a roupa do homem, ela já põe para fora, né? Já vem até na forma de abordar esse marido. Porque se você for ver um pouquinho, Zeca, e o pastor que está aqui com a gente, se a gente for analisar, sempre é bom você ver o que tem atrás. Quantos anos é esse casamento? Por isso que é complexo, né? Sim. Então, eu penso que quando chega no consultório, a gente já recebe muito, eu faço terapia de casal, e chega, às vezes tem uma que queria separar por conta do lixo, por exemplo. E a gente sabe que não é o lixo, que isso é a cereja do bolo. Então, tem que colocar em conta, né? Levar em conta quanto tempo desse casamento, como que é a comunicação desse casal. Certo. Né? Conversar. Claro, obviamente tem muitos aspectos. A gente sempre trata essa questão aqui no Vejam Só, de que aqui o nosso objetivo é colocar algumas ideias. Cada caso tem que ser analisado individualmente. A gente aqui não vai dar resposta para tudo, né? Não tem como, impossível. Mas, pastor, como é que o irmão responderia a essa esposa aí que chega lá no gabinete com evidências de uma traição? O que fazer em casos assim? Eu acho que ficou muito claro que a psicóloga apontou é que há pessoas que não possui ainda o fato em si. O que ela tem é uma desconfiança. Às vezes tem muito a ver, Zeca, com a personalidade da pessoa. Sim. Às vezes, acredito que a senhora deva concordar comigo, neste ponto nós seremos um pouco, vamos analisar um pouco no campo da senhora, na psicologia dessa pessoa. E às vezes essa pessoa ela possui uma certa possessão naquele relacionamento. E uma atitude do seu cônjuge aparentemente se torna na mente dela um flagrante. Isso mesmo. E isto nem sempre é o fato. Agora, suponhamos, vamos subir mais um degrau, que estas evidências possuam fortes indícios de traição. De que realmente aquele cônjuge está pulando a cerca, como é dito no popular. Há recomendações bíblicas com relação a isso? Há. A Bíblia, eu costumo dizer que a Bíblia tem resposta para tudo. Verdade. Às vezes nós não temos, mas a Bíblia tem resposta para tudo. E falando desse ponto, que é um ponto também delicado, até porque falar de família parece-me ser um pouco complexo, devido à quantidade de coisas que estão envolvidas a família, né? E eu costumo dizer que somente 3 personagens na Bíblia tratou de família. E não foi nada mais, nada menos que Moisés, Cristo e Paulo. Eram os homens mais importantes no contexto teológico, né, bibliológico. E todos eles são unânimes em um ponto de vista, que no momento da infidelidade existe uma carta aberta aí, existe uma permissão, né? A infidelidade é algo tão grave que o próprio Deus chega também a rejeitar alguém por isto, né? Deus, ele não é ciumento, ele é zeloso. É um pouco diferente esses dois pontos, né? E ele valoriza a fidelidade. E ele traz isso para o relacionamento conjugal, né? Então, quando há fatos concretos, há, sim, uma liberdade da parte do cônjuge, e eu concordo, mais uma vez, com a psicóloga, quando a psicóloga Érica diz que é mais da parte dos homens. Em uma pesquisa recente, mostra que 80% dos homens têm mais inclinação à traição do que as mulheres. Do que as mulheres, né? Então, as mulheres, em sua maioria, valorizam muito a família, valoriza muito a questão amorosa, o sentimento. E o homem parece que, em alguns aspectos, eles são meio banda voou, né? Se deixa levar por algumas situações do momento. Sim. Mas, analisando, Zeca, biblicamente, eu observo que, quando há o fato, porque parece-me que a evidência é a evidência da traição, né? Se eu entendo bem a questão. Sim. E se isso está acontecendo, segundo Moisés, segundo a lei, o traidor com a traidora, né, o casal que traiu alguém, eles deveriam ser apedrejados, segundo Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22. Segundo Jesus, essa traição deveria ser perdoada, né? Ele aponta isso em 19 Mateus, como o senhor citou. Segundo Paulo, em 1 Coríntios 7,
a traição também, ela, havendo o arrependimento por parte do traidor, ela também deveria ser perdoada. No caso de não haver perdão, ela deve ser considerada como um ato de separação. Tá, mas aí eu vou fazer uma pergunta para o irmão, depois vou fazer uma outra para a irmã aqui, antes de abrir a oportunidade. Perdão significa reconciliação? Sim. Continuar o casamento? Eu não posso perdoar e separar? Em tese, não. Nós podemos flexibilizar, digamos assim, o perdão nos dias de hoje, porque hoje nós temos visto o perdão de uma forma mais flexível. Mas se você analisar à luz das Escrituras, teologicamente falando, o perdão é a anulação da culpa. Vamos trazer isso para a prática, psicóloga. Suponhamos que eu peque e vá a Deus e peço perdão. Certo. E o Senhor diz, meu filho, você está perdoado, mas o meu espírito não habitará mais em você e eu não quero mais você aqui no céu. Entende? Seria o mesmo que eu dissesse para minha esposa dissesse para mim, eu te perdoo, mas eu não quero mais nada com você. Para preservar o teu ministério, a gente disfarça que estamos juntos, mas a gente pega a mão lá, vai para a igreja de mão dada, mas em casa você dorme no sofá e eu durmo na cama. Isso não é um perdão. Até porque o sentido bíblico de perdão é anulação, né? É jogar aquela culpa, aquele mal fora. Entende? Eu entendo que pode ficar cicatrizes. Sim. Isso não quer dizer que a pessoa não perdoou. Sim, a pessoa ficou magoada, todos nós temos esse direito. Sim. Até Deus se magoa. Sim, sim. Certo? Agora, dali para frente, mudar o relacionamento, eu não vejo respaldo bíblico para isso. Psicologicamente é possível isso, doutora? Você perdoar e continuar com quem te traiu, com quem te agrediu, com quem quebrou aquele pacto que você assumiu? É possível sim, Zeca. É onde entra, né? Vou falar um pouquinho do meu papel, onde a gente entra. Sim. Né? A gente recebe muitos casos assim, né? Como o pastor falou, esse ressignificar. Muitas pessoas falam assim, às vezes, no casamento. Não vai ser igual, ou o que quer que seja como antes, né? Antes do ato de descobrir a traição. Nunca vai ser igual. Né? Isso não existe. É por isso que eu falo que a terapia ela é muito importante, porque a mágoa, a marca fica. Sim. Não tem jeito. Né? E tem muitos casos que a pessoa até tem uma outra família, né? Adquiriu uma outra família, entrou filhos, né? A gente vê muitos desses casos. É coisa que não dá para você jogar no lixo, né? Vamos ressignificar, mas que já tem um dado que não dá para pagar. Tem uma família aí e consegue sim, é possível, Zeca, né? Com o perdão de Deus, quando a pessoa adquire também essa libertação de si mesmo para poder chegar ao próximo. Né? Eu sempre trabalho lá com todos assim. Primeiro a gente vai ressignificar, vamos libertar você, de você mesmo. Será que é possível? Numa totalidade, não. Por isso que a gente tem Jesus, né? Onde a gente não consegue, ele vai lá nos cordéis da alma e religa e faz toda a cirurgia. Mas cá para nós, como ele deixou os profissionais, né? Então tem como. Se essa mulher, ela começar a ver que ela precisa se amar primeiro, porque aí entra autoestima, aí entra vários tipos de nuances que carrega. Sim. Né? E se a gente consegue reafirmar, trazer essa mulher que ela é preciosa, que o casamento dela é precioso, que o marido dela é precioso, e desde que ele, claro, se arrependa, né? A Bíblia é muito enfática nisso. Aquele que arrepende, né, e deixa, ele alcança a misericórdia. Sim. Então, como o pastor falou, se de Deus alcança, quem direi da terra. Mas é importante entrar, sim, sempre numa área terapêutica, sabe? Para ressignificar e vir com os dois, né? Sim. Então, essa segunda chance é possível? É possível, sim. Quando está no parâmetro certo, né? Sim, sim, quando consegue reorganizar mentalmente. Aí. Tá. Você diz quando está no parâmetro. Normalmente está no parâmetro certo? Não. Tá. É aí que pega. Boa. Vamos falar disso. Deixa eu só abrir a oportunidade para quem assiste participar também. Eu quero ouvir a sua opinião sobre o tema que nós vamos tratar. E você sempre faz isso aqui, ó. Nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá que você vai encontrar toda a interação com o programa. Eu já falei aqui que os contatos dos nossos convidados ficam lá, à sua disposição. Lá você vai saber o tema que nós vamos tratar, tá bom? Você vai ter acesso às nossas enquetes. Daqui a pouquinho eu vou falar das fotos que você pode mandar. Tudo lá pelo Instagram, tá certo? Fica à vontade que você vai interagir bastante com o Vejam Só, tá bom? Nós colocamos a seguinte enquete para o tema de hoje. Tá lá, ó. Em caso de traição, o melhor conselho é
Você perceba que na enquete a gente já aprofundou um pouco mais isso, tá? Não estamos falando de evidência. Nós estamos falando de uma traição consumada. E lembrando que nós estamos falando de uma traição dentro do relacionamento, que é o tema que nós estamos tratando, tá bom? Dentro do casamento. Então vamos lá. Primeira opção, divorciar. Fala, olha, ele te traiu, larga ele, porque ele vai continuar te traindo. Homem, é desse quantos por cento dos homens, pastor? Cerca de 80%. Aí, ó, vai que você não ganhou na Mega Sena, não. Então, larga. Ou perdoar. Não, perdoa, dá uma chance, trabalha, vamos melhorar, vamos caminhar junto. De repente, fazer uma terapia de casal. Bem importante. Participar lá dos encontros de casais da igreja. Tem opções, existe chance. Dê essa chance. Escolha, vote em uma delas. Na postagem seguinte, você justifica. Você escolheu divorciar, por quê? Você escolheu perdoar, por quê? Tá bom? E escolheu esses casos, o conselho que você ia dar, tá bom? Não a atitude que você tomou. Coloque lá direitinho, nós vamos pegar algumas das opiniões e colocar aqui durante o bate-papo também, tá bom? Pastor Wagner, eu falei aqui do encontro de... Pastor, é Carlos Wagner, pode ser no Wagner, né? Pode ser Wagner, Carlos. A mesma coisa. Pastor, eu falei aqui do encontro de casais e eu quero que o irmão fale com a sua experiência o quanto que a igreja trabalha ou investe na prevenção antes da gente chegar em casos assim. Perfeito. Como é que o irmão tem visto o papel da comunidade nesse trabalho preventivo com relação ao casamento? A gente pode até retroagir um pouquinho mais, até na preparação dos solteiros, dos noivos. Como é que você percebe a igreja atuando nesse aspecto? Eu acho perfeito essa análise a partir do relacionamento pré-casamento. Porque há muitos casos, acredito que a psicóloga também já pegou, e eu como pastor há mais de 20 anos, e palestrante casais e eventos que envolvem família, que na maioria das vezes são situações já recorrentes, são situações que têm a ver com um mau relacionamento do casal. Às vezes o casal está lá 15, 20 anos já casados e são pessoas que, na maioria das vezes, não aceitam serem orientadas, sabe? Quer seja através do profissional, do psicólogo, ou quer seja através do pastor. E no meu ponto de vista, as pessoas, elas não poderiam casar sem passar por um processo, até mesmo por uma sabatina, sabe? Por uma preparação. Essas pessoas, elas precisariam serem orientadas sobre, primeiro, o que é o casamento. Muita gente entra nesta aventura, Verdade. se me permite usar essa expressão, Sim. pensando que o casamento é uma eterna lua de mel. Analisando como homem, na mente do homem, o casamento é 90% sexo. Verdade. Na mente dele. Os 10% Trabalhar? um trabalho, alguma coisa do dia a dia. A mente da mulher, ela vê o casamento como uma oportunidade para ter uma vida a dois, na maioria das vezes. E o que acontece? Ela também, principalmente a mulher moderna hoje, tem dificuldade, psicóloga Érica e Zeca, para definir o papel dela dentro da vida conjugal. Nós estamos vivendo um momento de transição que já dura quase 20 anos, dentro da sociedade moderna e pós-moderna, onde não se sabe ao certo qual o papel da mulher no casamento. Sempre ficou definido o papel do homem. Ele é para trabalhar, ser o provedor do lar e tal. Mas com este advento dessa modernidade, dessa cultura ocidental, Sim. se assim podemos dizer. O avanço do pensamento feminista, né, pastor? O avanço do pensamento feminista, essa liberdade que às vezes a mulher quer, que ela mesma não entende o que significa isso. Sim. Liberdade para quê? Sim. Sabe? Por outro lado, o conflito do machismo, período passado e tal. Então, às vezes, não está devidamente definido isso. Eu acho que é importante, aproveitando essa oportunidade de estarmos aqui em três, né? Por sinal, é o DNA de Deus, é três, né? Sim. Deus é sempre três. Amém. Aproveitar que estamos aqui em três, confirmando com os céus. Amém. Eu acho que essas pessoas deveriam passar tanto por uma orientação pastoral como psicológica. Sim. Mas depois nós vamos falar dessa questão psicológica. Agora eu quero saber o seguinte, pastor, a igreja não faz isso. Não. Eu, vou falar aqui da minha experiência, eu não conheço
curso preparatório assim, para noivos que eu tenho assim, na mente da Igreja Católica e ainda assim é muito superficial. É verdade. Vai fazer meia dúzia de perguntas, o padre vai... É muito, mas tem que fazer, é obrigado a fazer. Igreja evangélica que tem, assim, curso de noivo, preparatório, explicando... Hoje é muito raro. É pouco, né? Assim, a irmã não foi boa, é raro. E eu nunca ouvi falar. É? Sim, eu fui... Tem isso, pastor? Tem. Eu fui de uma denominação das maiores do mundo, né, que é a Assembleia de Deus, e por mais de 3 décadas, e por mais de 2 décadas, pastor dessa igreja. E eu enfrentava essa dificuldade por conta dos tabus. Vai falar de vida conjugal, consequentemente vai falar de sexo. E aí vai falar de sexo para solteiro. O pastor vai falar de sexo. Primeiro que para um pastor falar de sexo, ele já conota uma visão, ele é carnal. Pornográfico, né? Ele é pornográfico. Ele não está muito bem com Deus. Está falando de sexo, que absurdo. Essa visão totalmente arbitrária, contraditória às Escrituras, porque a Bíblia fala de sexo de Gênesis a Apocalipse. Né? Então, impede um pouco. A nossa igreja hoje, a Igreja Sal e Luz, tem um curso preparatório de noivos. Legal. Preparatório de noivos, onde um dos capítulos do curso é tratar da vida conjugal, tanto no âmbito sexual, como também do relacionamento. Legal. Sabe? Então, a gente trata abertamente desses pontos. Eu acho que nós já não estamos mais em um tempo onde a gente precisa se conter de determinados assuntos. Pastor, a gente também acha que não. Mas eu já falei isso aqui em uma outra oportunidade, quando a gente voltou a falar de aspectos conjugais, teve um programa que a gente falou especificamente de sexo dentro do casamento. Bom. Muito bom. A quantidade de perguntas, de comentários, de observações que nós recebemos nas nossas redes sociais foi absurda. Imagino. De gente falando, nunca falamos disso. Na igreja não fala disso. Eu não conseguia falar com meu filho, minha filha. Uma enxurrada. E você quer saber um ponto... Então, assim, a igreja ainda tem problema com isso. E tem um ponto crítico, desculpe lhe cortar, mas que me veio aqui à memória, é que 90% das igrejas, os seus membros, descobrem alguma coisa sobre o sexo fora da igreja. É verdade. Poxa, se não for 100%, você entende? Se não for 100%. E onde o certo seria, né? O certo seria dentro da igreja você falar sobre isso. O pertencimento da igreja, é para tudo. De Deus. Exatamente. Mas a igreja abre mão. Deixa outra pessoa falar, deixa gente de fora falar. Exatamente. Então, a igreja não toma posse desse instrumento que é dela. Sim. Isso mesmo. De criação, né? Deus colocou Adão e falou, Adão, você vai administrar tudo aí. É mais ou menos isso que fez com a igreja. Você vai administrar, mas a igreja vai deixando. Então, e deu inteligência, né? Porque hoje, você vê, deu inteligência ao homem. Sim. Exatamente. A igreja tem um poder tão grande. Mas, irmã, aí eu fiz aqui uma pergunta para a igreja, vou fazer para a questão do consultório. Bora, Zeca. As pessoas se preocupam com isso? Chega a gente lá para fazer uma prevenção, vamos dizer assim, do relacionamento? Olha, poxa, eu tô meio assim, sou muito ciumenta, ou muito ansiosa. O pessoal se preocupa com isso ou só bate lá, a hora que a corda estourou, já não tem mais jeito, é para tratar das feridas? Já deu a resposta, Zeca. Ai, meu Deus, é um sofrimento, gente. Quando já está lambendo parede... Olha aí. É que procura a gente. Eu falo, por que não veio antes abençoado, né? Já aconteceu de casal, por exemplo, noivo, já aconteceu. De um noivo, né? Eu vi porque ele chegou lá, até foi bem bacana. Ele chegou com uma cadeira, um bloquinho de nota, sabe? De anotação. Tudo que a noiva falou que ele era. Tudo que a noiva falou que ele era. Mas ficou um mês. Entendeu? Ficou um mês. E saiu. Porque ele queria só desabafar, né? Então, ele falava da noiva, tal, não tinha casado, estava à procura de um apartamento, ele já tinha tinha um relacionamento anterior que não deu certo, então, queria fazer o certo, né? Certo. Mas também não aguentou. Porque a terapia, quando a gente fala desse libertar, é onde, quando eu falei desse parâmetro certo, por quê? Geralmente as pessoas fogem. Por isso que ele não quer investir. Depois vai para shopping, você vê lá nos status depois, né? Nos stories, a pessoa diz que não tem condições, mas não é. É porque dói. Não quer confrontar, né? Exatamente, o confronto dói. Eu tinha um paciente que ele falava, eu venho de longe para vir aqui, pago você para você acabar comigo, ele falava, né? Basicamente é isso. Como dói, então, Zeca, é muito triste isso. Tem casos que a gente está trabalhando com a pessoa, tá bacana, a pessoa interrompe. Depois me volta, depois de um ano. Os de 2019 estão voltando agora, para você ter uma ideia. Então, assim, pior.
Sim, sim. Né? Então, teve casos. Sou muito ciumento. Teve um caso que eu fiquei sabendo ontem, que terminaram, mas romperam o tratamento. Então, fica muito complicado. Então, geralmente, também é igual na igreja. Você está entendendo? É difícil também. A igreja não tem não traz esses recursos que tem. Sim. Né? E falando no modo assim, geral, as pessoas, enquanto tá bom, não estou sabendo, não tem evidência, estamos por aqui, não está me machucando. Sim. É verdade. Né? Mas quando a corda estoura, aí corre. Complica. É óbvio, doutora, que a gente tem casos assim de traição em que o caráter pesa demais. Sim, sim. Tá certo? Então, assim, eu não quero aqui ficar taxado nas redes sociais como passador de pano. Sim, eu não quero passar pano. Sim. Mas eu quero trazer à tona que existe também uma questão de falta de entendimento dentro do casamento. Exatamente, o parâmetro certo que eu falei. Então, assim, às vezes você tem um problema ali dentro do relacionamento que já pode ter começado antes. Isso mesmo, Zé. Muito ciumento, muito agressivo, tal, que poderia ser tratado, mas que você vai deixando. Isso. Pela paixão, pelo amor, exatamente. Que vai virar um problema. Que vai virar um problema. Pode chegar nisso daqui que nós estamos tratando, traição. É isso mesmo. Não tem muito disso? Muito, que a falta até do acerto dentro do casal. Isso mesmo. Acaba abrindo portas. O pessoal da igreja vai falar brecha, né? Mas não, as brechas, né, pastor? A brecha. Abre a brecha. E o pastor, ele foi feliz. Ele enfatizou essa questão que ele trouxe um pouco do papel da mulher, né? Que ele falou do esposo. E hoje está tudo muito confuso mesmo, né? Muito confuso. Hoje muito confuso. Porque hoje, o que a sociedade impõe para nós mulheres, né? Vamos falar de indícios, que é o que você está falando. Hoje você nasceu para brilhar, você tem que ser a mulher empoderada. Né? Você tem que estar hoje sempre atrás de um consultório, de um escritório, né? Você tem que estar... Então, não se fala mais de qual que é essa questão, está aí dentro da sua casa. Como é que é? Isso é uma esposa. Hoje elas nem falam que quer casamento, né? Hoje, assim, cada um na sua casa. Hoje está tudo muito moderno, né? É verdade. Hoje fala-se de relacionamento aberto. E pasme dentro da igreja, né, pastor? Sim. Tem pasme dentro da igreja. Relacionamento aberto. Então, assim, quando ainda se tem, né? Não, eu sou casado, tenho meu esposo. E tem essas brechas, porque às vezes ela... Tem mulher lá que eu falo, olha, coisas... Por exemplo, eu tenho casos que a mulher lá não gosta, por exemplo. O homem pode ajudar a esposa? Claro que pode. Quem falou que não pode? O papel, hoje. O homem pode ajudar, porque é a casa de todos. Sim. Mas aí tá, eu vejo os exageros. A ponto de, às vezes, a mulher, ela come, ela deixa a louça lá para o homem lavar e ela fala, acabou os pratos. Ela pega a tampa para comer, mas não lava a louça porque tem que esperar o cara. Já tem mulher que, se o filho está doente, ela passa o dia todo, que o filho está doente. Só vai levar no médico quando o marido chega. Então, querendo ou não, mas são pequenos indícios, sinais. Puxa vida, esse homem chegou cansado. Será que essa mulher não poderia ter corrido? Né? Tem Uber, não sei dirigir, família, alguma coisa? Né? Não. Então, tem essa dependência, muitas vezes, que o homem não gosta da mulher muito dependente. O narcisista, sim, né? Se a gente for falar aqui de patologias, de transtornos, o narcisista, sim. Mas, se a gente falando no modo geral, é onde entra, muitas vezes, essas brechas. Às vezes, o homem gosta de... vamos sair um final de semana. Trabalho, vamos sair. Tem homem que gosta de ir para um shopping. Já a mulher, ela não. Ela está lá em casa, ela gosta de ficar lá no canto dela. Né? E vice-versa também. Também. Os filhos bramando, né? Os filhos. Então, isso são indícios, né? Às vezes ele sai mais aos amigos, se os amigos ligar, amigo, tem uma pelada aqui, ele vai. Aí ela fala, vamos para casa de mamãe, né? Às vezes ele até fala, a gente vai sábado. Arruma as crianças que hoje a gente vai para casa de mamãe. Aí um amigo liga para ele e fala, bom, dá tempo, é à tarde a pelada, eu vou ali com os amigos, assistir um joguinho e tal, várzea, depois eu vou à noite. E ele se empolga com os amigos, depois vai beber, e se empolga, e a mulher está lá com as crianças. É verdade. Né? E isso já são problemas, né? A falta dessa comunicação que não tem dentro, né? E por aí são caminhos, né? Sim. Aqui a gente né? tem um leque. Uma diversidade. De situações que estão acontecendo aí. Pastor, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão, principalmente desse trabalho, assim, dessa... Não sei nem se eu posso dizer de busca. Mas quando a gente pensa num caso assim, de que a mulher está procurando, porque se ela encontrou é porque ela estava procurando. Sim, é verdade. É se está procurando é porque tem alguma coisa. O irmão falou que os homens já são mais propensos à traição. Existe ainda essa coisa da mulher ser mais desconfiada do homem e ficar sempre procurando alguma coisa? Porque, querendo ou não, isso gera um desconforto também, né? Às vezes o cara tá lá na dele, tal, bem responsável. Ó o celular, me dá aí. Olha essa roupa aí, olha isso daí não sei o quê. Vai gerando uma coisa. Até que uma hora acho que ele pensa e fala, quer saber, eu vou dar motivo mesmo agora, porque tá procurando tudo. Então, a mulher tem um pouquinho desse perfil ainda, pastor? Tem. A mulher, ela possui uma característica muito interessante.
ela só se sente realmente bem, a maioria das mulheres, quando ela tem um controle do ambiente onde ela está. Verdade. Então, faz parte da natureza da mulher. Ela foi criada para atuar mais que o homem. Ela é adjuntora. Ela, como na selva, a leoa e o leão, sabe? Se você analisar no mundo animal, a fêmea sempre é mais atuante que o macho. É ela que vai, né? Sempre ela que vai. E a mulher, ela às vezes, talvez por uma questão de personalidade, ela termina desequilibrando um pouco isto. Eu costumo dizer, na minha experiência de muitos anos com casais, eu sou casado há quase 23 anos com a mesma mulher, né? Diga-se de passagem. Isso é bom. Né? Graças a Deus. Né? Um beijo, minha flor, Ana Cristina. E o que eu tenho visto, às vezes, quando chega na minha casa, ou lá no consultório da igreja, no gabinete pastoral, como a gente costuma chamar, sim. Pessoas para tratar de determinados assuntos conjugais, até de traição, e eu consegui definir um certo perfil do traído ou da traída. Sim. Esta pessoa geralmente é possessiva, chata. Olha aí. Pessoa chata, às vezes quase que impossível viver com essa pessoa. E às vezes a traição ela vem não por uma necessidade de afeto, de prazer, mas como uma vingança, sabe? Eu pude analisar isso. É claro que, falando no âmbito pastoral, nós pastores, sempre entendemos, dentro do ofício pastoral, que foi falta de vigilância, falta de oração. Mas, muitas vezes, a traição ocorre por culpa do traído e não do traidor. Não que justifique a traição, mas houve uma contribuição considerável por parte do traído. Porque há pessoas, aí eu não defino o sexo, que é literalmente insuportável você conviver com essa pessoa. Sim, dos dois lados, né? Dos dois lados. Possui um perfil de convivência. Por exemplo, a pessoa mimada. Eu tenho um caso numa cidade do interior, no norte de Minas Gerais, que eu vou muito para lá dar palestras de casais e tal, onde um casal chegou para mim e disse, olha, a minha irmã separou do rapaz lá porque ele era muito sistemático. E ele costumava apertar a pasta de dente no meio. Ela costumava apertar a pasta de dente no meio. E ele queria que fosse do final. E ele queria que fosse do final para o começo ali. E ele avisou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Quando ela fez pela 4ª vez, ele mandou ela embora. Rapaz. Né? Porque ela não sabia tirar a pasta de dente e colocar lá na escova para escovar os dentes. Quer dizer, um motivo fútil que poderia ter sido resolvido com a orientação pastoral. E poderia ser resolvido com 2 pastas de dente, cada um tem a sua. Pronto. Exato. Ficou mais prático ainda. Né? É verdade. Por que tá aqui a sua mulher? Faça com a sua o que você quiser. Pronto, verdade. Você entende? Então, às vezes, a coisa é muito fácil de se resolver. Sim. E eu fico observando isso, que às vezes existe dentro do relacionamento abusos, sabe? Às vezes, como eu costumo dizer, terrorismo psicológico. Sim. A pessoa aí termina explodindo em algum lugar. Sim. E às vezes é traição. Essa questão do perfil psicológico de cada um interfere muito no relacionamento, doutora Érica. E não é possível antes identificar isso? Por exemplo, estou aqui de um cara, não sei nem que tipo de perfil seria, um metódico, vai. Sim. Você não consegue, na época do namoro, observar isso? Falar, poxa, ele sempre pega o garfo da esquerda para a direita. Da direita, horários, né? Aquele que ele é imprescindível com horários. Não dá para ver isso? E aí você percebe e fala, esse é o tipo de coisa que para mim não vai dar. Não dá para ver antes? Tá, Zeca. Sabe qual é o problema? A gente costuma dizer, em estudos, né? Acho que vocês já ouviram falar também, sobre a paixão, a danada paixão. Tá. A paixão, ela é burra e ela é cega. A pessoa, claro que nota. A pessoa nota. A maioria, na sua grande maioria, nota. O problema é a paixão. Porque como ela é avassaladora, né, ela é quase borderline, vamos dizer assim. A paixão ela é louca, porque você não tem esse costume, de repente, de vir de a pé, de 10 quilômetros, mas quando está apaixonado, faz isso. Sim. Né? Ela não mede esforço. Então, você imagina, como que vai ser gostoso, entendeu? Nossa, você tem que ver o meu namorado. Até essa questão da projeção. O ciumento, por exemplo, que às vezes ele não é só o ciumento, mas tem uma patologia muito mais que isso. O cara é um narcisista sociopata. Sim. Pode ser até um psicopata.
mas você tem que ver como que é o meu namorado. Não, gente, ele é lindo, porque ela vai falar aquilo que ela projetou, ela pegou todos os seus desejos, por isso que esse parâmetro, quando a gente fala da traição, é bem importante a gente analisar isso. Como o pastor deixou isso bem claro, por exemplo, do traído, de ver essas duas nuances, né? Entre um e o outro, o traído e o traidor. Sim. Então, geralmente, a mulher, principalmente a mulher, ela projeta isso. Eu quero, nossa, você tem que ver ele atencioso, você tem que ver como ele fala, ele se preocupa comigo, liga pra mim toda hora pra saber se eu já cheguei. Então, no começo, isso é muito fofo. Às vezes, uma amiga já falou, amiga... Não, mas pra ela tá tudo lindo, porque ela projetou. Ela pegou a máscara, que eu costumo dizer, e colocou nele. O cara não falou que é nada disso. Mas se ele já tem, às vezes, muitas vezes, já uma patologia, um perfil, né, do controlador, ele vai aproveitar. Então, ele vai vir com muito carinho, mas em cima ele já está trazendo lá o cara metódico. Né? Só que essa paixão, ela passa. E quando ela passa, muitas vezes já estão morando juntos. Porque hoje não tem esse negócio de casar, hoje mora junto. Hoje o negócio é eu tenho casais lá, e como que vocês se conheceram? Não, a gente conheceu no mesmo dia, no dia a gente já estava morando junto. Falei, oi? É assim, simples. Né? E aí, depois que a paixão ela vai embora, né? Ela tem um prazo de validade. O problema é quando ela sai. Aí quando você fala, caramba, aí começa já sem cômodo, né? E é o que você falou também das mulheres. Eu tenho mulher que pegava aplicativo, ela baixou o aplicativo, ela sabia a rota que o marido fazia, e isso as crianças já ficavam em casa esperando o pai. 8 horas, 8h10, cadê esse pai? Então já era um inferno quando esse pai chegava, porque ela já sabia a rota. Por que você parou em tal lugar? Eu falei, tu vai morrer, desgraça. Tu vai morrer com um negócio desse, porque quem aguenta? Já chegou caso, pasmem vocês, mas da mulher, quando o cara chegava em casa, ela pegava a cueca do cara, fazia tirar e cheirava a cueca do cara. Já pensou? Sim. Doutora, eu fico, às vezes, um pouco, assim, preocupado com esse tipo de coisa, porque realmente parece que, às vezes, a gente quer encontrar motivos para a traição. Sim. Eu acho que o pastor foi feliz quando ele disse que não tem desculpa. Não, exatamente. O traidor, ele tem que assumir isso e levar isso. Mas, às vezes, para a própria pessoa, então, num caso assim, ela encontrou algumas coisas, descobriu que o marido está traindo. Certo. Como é que ela vai fazer para ela não absorver essa culpa? Porque ela pode ter errado. Sim. Ela pode ter as dificuldades dela. Sim. Mas a culpa é da pessoa que teve a iniciativa de ir e fazer. Por fazer algo errado. É verdade. Como é que nós vamos tratar, inclusive, uma mulher dessa para ela não absorver ou não responsabilizar-se por uma traição? Olha, no consultório, né, acho que o pastor também deve ser a mesma pegada, é muito difícil, não é tão fácil, viu, Zé? Ainda mais quando é início, assim, pegou no flagrante, está tudo muito recente, porque ela veio com essa desvalorização. Sim, né? O que viu na outra, que é melhor do que eu, exatamente. Exatamente. Aonde foi que eu errei? Porque mesmo que deve ter, né, alguns indícios, falhas, né, mas no momento ela vai absorver essa culpa toda. E às vezes o cara, ele é tão sacana que ele coloca, ele joga de boa, entendeu? Porque é muito difícil, viu, você encontrar um homem que fala, eu errei, tá? A gente tem nossos problemas aqui, mas o problema foi eu que tive a iniciativa de ir e eu vou ter que segurar esse rojão. Sim. O cara até vai lá e paga pra mulher. Eu vou ter que cuidar de você. Por mais que a gente não fique, isso vai ser uma decisão sua. Mas o cara hoje não. O cara joga na mulher e fala, você que é culpada. Então, é muito difícil, Zeca. Muitas não aguentam, né? Muitas não aguentam, até ficam, tá? Tem aquele caso que ela não é que ela perdoou, é que ela se sente tão dependente desse homem e a baixa autoestima dela não tem forças. É vergonha. Como assim? É vergonha. Sim. Como que eu vou falar isso para minha mãe? Às vezes já vi daquela família que já nunca valorizou, né? Nunca apoiou, sim. Né? Uma série de coisas. Como que eu vou falar? Até porque, às vezes, a família pode colocar uma culpa do tipo, às vezes, a mãe fala, eu avisei pra você. Eu te falei, claro. Você devia ter cuidado, isso devia ter mesmo. Não sei o quê. Às vezes, quando tem a questão da traição, envolve muito sexo. Eu falei pra você, exatamente. Sempre que ele te procurar, aquelas coisas todas. Isso mesmo. E também não é bem assim. Isso. Então, assim, não é fácil, né? Sim. Você chegar na mulher e falar, filha, vamos tirar todas essas amarras, né? Essa culpa. Sim. Por isso que é um processo, né? Quando chega pra gente, é muito complicado, porque eles querem curar, tipo médico. Você vai no médico, passa na farmácia, faz o exame, eles querem... Com os comprimidos, sim. Por favor, eu quero hoje. Tem um que falava pra mim, doutora, pelo amor de Deus, me fala quanto eu tenho que pagar. E eu ficava em cólica. A gente confunde com Jesus, né?
Confunde, exatamente. E é uma responsabilidade, viu, pastor? Porque levam, e realmente eles querem que aconteça alguma coisa. Eu trabalho na abordagem TCC, que é uma técnica, uma teoria, na verdade, que vocês devem conhecer muito. Comportamental. É cognitivo-comportamental. Né? Eu trabalho na psicanalítica, que a gente busca um pouco passado, e também a gente trabalha já presente, porque é o que as pessoas querem hoje. Sim, sim. Né? Eu matou alguém, por que você matou? Por quê? Hoje eles querem isso, as pessoas. Sim, sim. Então, quando chega para nós, eu procuro o máximo, esses 60 minutos que eu tenho, para fazer com que ela se alivie um pouco. Vou deixar ela falar, então eu costumo dizer que eu vou lá dentro do buraco com ela. Sim. A gente, se for para chorar, que psicólogo não chora. Mentira esse negócio, é balela. Se for para chorar, você chora mesmo. A gente não vai sentir a dor, porque a dor é dela. Sim. Mas ela precisa entender que eu estou interessado por esse problema dela, até porque eu sou paga para isso. Né? Então, precisa fazer um negócio bem feito, não é claro? E, então, eu tento, vou lá, entro dentro do buraco, depois eu saio e falo, deixa ela lá sozinha no buraco. Falei, e aí, amiga, o que nós vamos fazer? Bora. Vamos subir esse negócio. Legal. Tá ruim, mas nós pode arrumar. Então, querendo ou não, você já traz um pouco... É possível? Claro que é possível. Vamos aqui comigo. Você confia em mim, eu confio em Deus, dá tudo certo. A gente faz essa corrente e consegue. Sim. Amém. Pastor, até nesse aspecto, assim, o irmão percebe que por conta da religião, e eu vou colocar aqui religião até para fazer uma distinção de igreja, de fé verdadeira. Perfeito. Esse aspecto da culpa traz muito problema em casos assim? Sim. Analisando os dois lados, seja da mulher que encontrou e que pode assumir alguma culpa por não ser a mulher perfeita, tanto quanto o cara que traiu, mas, pelo que o Evangelho nos ensina, sempre existe a possibilidade de recomeçar também. Sim. E é interessante observar, atenuar, que o sentimento de uma mulher traída é sempre o sentimental, né? Onde eu falhei como mulher, como esposa, em que momento, por quê? Será que eu não me cuidei o suficiente? Será que eu cometi algum erro como mulher e tal? Será que eu não fui uma boa mulher na cama? Sim. Sabe? E o pensamento do homem já é totalmente diferente. Sempre é sexual. Eu nunca vi, talvez a psicóloga tenha visto, algum homem que tenha traído por outro motivo que não seja o sexual, sabe? Porque o homem, ele é atraído por aquilo que ele vê. Verdade. Então, ele constrói sentimentos, sabe? Então, já aconteceu diversas vezes, por sinal, essa semana, esteve em minha casa, saíram quase 4 horas da manhã da minha casa, né, um pessoal, onde havia um caso de traição. E a mulher fez exatamente isso. Estava eu, minha esposa, irmã Cristina, e a mulher falou, olha, eu já perguntei para ele aonde eu falhei como esposa. Sim. Ela estava disposta, por sinal, a perdoá-lo. Sim. Mas eu queria descobrir onde está o meu erro, para que isso não se repita. E o triste é que já não era a primeira vez. Então, eu particularmente tinha uma resposta para aquilo, mas eu senti que não deveria dar para não deixá-la pior. Porque a questão aí já entra a questão da canalice, sabe? Do comportamento. Sim, do caráter. Né? Do caráter, caráter. Né? A palavra é essa. Então, aí entra as escrituras. Moisés foi muito severo com isso. Sim. Muito severo, sabe? Jesus seguiu a pegada de Moisés. Pedro foi quem tomou a palavra lá em 19, 4, 5, lá de Mateus, falou, se é assim, a situação do homem relativa à mulher, é melhor não casar. Não, versículo 10 e 11, é melhor não casar. Porque Pedro falou, pronto, agora lascou tudo, desculpa a expressão, mas agora complicou tudo. Se for desse jeito é muito difícil, mas a fala é essa mesmo. Né? A coisa complicou. Então, Paulo ele é um pouco mais maleável. Porque ele lidava com gentios, o público era outro, e etc. Mas Paulo também vai nessa linha, né? Ele falou, se vocês me perguntarem, eu vou falar. Fique igual eu. Fique igual solteiro. Eu. Fica solteiro. Exato. Agora, como eu sei que para vocês é difícil, fica difícil. Tal, tem aquela coisa, um fogo que vai consumindo. É melhor, então, casar. É verdade. Então, essa questão conjugal, ela é realmente complexa. No entanto, eu observo que, na maioria das vezes, se houvesse realmente orientação, se houvesse realmente a noção do que é vida conjugal,
Verdade. Sabe? Eu sou muito feliz nesse aspecto porque eu e a minha esposa fomos muito orientados. Bom. Sabe? Muito bom. E nós achamos um equilíbrio. Isso é legal. Às vezes eu falo lá na igreja, onde hoje eu sou pastor e presidente, que em quase 23 anos de casado nunca houve um conflito entre eu e minha esposa. Para que os dois dormissem fora da mesma cama, ou para que eu ou ela dormíssemos bicudo um com o outro. Isso nunca aconteceu. Porque sempre quando há alguma situação, porque sempre vai haver, a gente senta para conversar. É tão importante, né? Sim. Aonde O erramos? que você sente com isso? Eu percebo, bem rapidinho, isso que eu quero colocar alguns comentários, que nós Tá. estamos caminhando no final do bloco. Certo. Que, doutor Érico, o pessoal tem dificuldade de lidar e aceitar com sentimentos. Então, por exemplo, eu tenho meus sentimentos. Certo. E tem hora que a minha esposa, a minha noiva, no caso, né, vai mexer com eles. Certo. Mas é natural eu sentir aquilo. Claro. E eu vou Você é conversar com gente. ela. Falar, olha, não gostei disso. Sim. E ela fala, não, mas eu gostei. Certo. E nós vamos ter que conversar, porque ela pode gostar realmente. Exatamente. Mas a gente parece que não. Puxa, se eu falar que eu gostei, vai dar problema. Eu vou Então, eu não omitir vou nem isso aqui. falar. Melhor ficar quieto. É. Ou, aí ele falou que não gostou, mas eu gostei, mas não vou falar nada, porque senão... E aí você vai jogando essa sujeirinha embaixo. Debaixo da... Uma hora ele vai morder seu calcanhar. Geralmente morde. Amarrado. Tem que tratar. Tem, Mas por que tem a gente não aceita sentimento? Não valida isso? E você vê que até para a resolução de casos, quando chega um problema, Zeca, vem com o sentimento de ambos, mas ninguém quer tirar, às vezes, assim, a gente tira o sentimento agora, exatamente isso que você falou, eu gosto, mas eu não gosto. O que a gente vai fazer? Tem um problema, eles não conseguem tirar a emoção para ver o fato. Sim. Não consegue. O que faz? A gente põe emoção no fato. Aí O onde sentimento lá. Exatamente. O sentimento fica lá. Então, mesmo que não falo, é como você falou, não falo, mas uma hora a gente vai pôr. Você vai tropeçar, porque a gente brinca que vai, porque... Claro, tanta sujeira que não vai ter Tanta como sujeira andar. que não vai dar conta. Sim. Né? E isso, às vezes, se a gente fala da prevenção, que seria bem importante, se a gente voltar um pouco, né, do que a gente está caminhando, está bem bacana o assunto, não tem a prevenção, falando no nosso modo cristão, nosso universo cristão. Já tem essa, que é muito precário, né? É Sim. mais não ter do que ter. Sim, Né? sim. Uma orientação, que o casamento hoje se trata realmente descartável, porque acha que realmente vai ficar no sexo o dia E me inteiro. Né? permita um adendo, psicóloga. O casamento no cristianismo pentecostal, vale observar isso, ele é uma aventura. Porque nós costumamos, dentro do pentecostalismo, dar a Deus as responsabilidades que pertencem a nós. Então, se Deus uniu, foi Deus quem uniu, foi Deus quem fez isso, é a vontade de Deus. Às vezes tem até profecias Isso mesmo. com relação a isso, que é a vontade de alguém que isso aconteça. Isso. Porque isso. isso aconteceu comigo. Isso mesmo. E aí a pessoa casa. É. Aí leva o problema para aquela pessoa que às vezes profetizou. Olha, está acontecendo um problema. Não, vamos falar com Deus. Está tendo alguma coisa errada aí. Porque Deus falou que é vocês. Sim. E às vezes não é isso que está acontecendo. E entra nesses problemas, né, Zeca? Fica, às vezes, também com a impressão, professor, tem muita denominação ainda que impõe, por exemplo, para ser líder, tem que casar. Exatamente, eu ia Sim. falar isso. Cargos ministeriais, Isso. entendeu? Então, a pessoa sente aquele chamado, né? Exatamente. Porque eu tive filha com 16 anos, né? Minha filha com 16 anos, e estava na igreja falando, não, você precisa casar. Você precisa casar. Eu casei e fiquei 2 anos com a pessoa nada a ver. Tá vendo? Né? Culturas diferentes, né? Como diz que a gente até brinca, eu vim do berço evangélico, né? Sim, sim. E completamente diferente dessa pessoa. E como que você acha que ia dar certo? Não ia. Até porque eu era uma criança, que tinha que cuidar de uma outra criança. Verdade. E eu lembro que falavam para minha mãe, meu Vira, essa menina aí, ela não pode, porque eu já comecei a pensar. Eu falei, opa, pera lá. 18, 19, 20, eu falei, não, preciso fazer alguma coisa na minha vida. E fui. E muitos falaram, você vai pagar o preço? Eu falei, eu vou ter que pagar, porque foi eu que peguei, isso não tem nada a ver com Deus. Eu sempre fui muito madura nisso. Não tem nada a ver com Deus, foi eu que peguei, então eu vou ter que dar um jeito. Das nossas escolhas e responsabilidades As também. responsabilidades, né? Porque, às vezes, essas obrigações acabam um erro chamando o outro erro. Exatamente. Então, questões ministeriais, às vezes dentro da igreja, engravidou, então casa para solucionar. Isso mesmo. Vira outro problema. Sim. Às vezes jovens, não pode namorar muito não, hein, jovem? Isso. Vamos 2 casar anos logo. no máximo. Sim, sim. Eu até entendo que tem situações também dá para namorar 12 anos, né, meu irmão? Tá na hora de se levantar aí também, né? É verdade. Mas em 6 meses...
ainda mais com a tecnologia aí, né? Esses cardápios ambulantes que a gente tem aí, né? Parece que tá escolhendo carne, nunca vi um negócio desse. Exatamente. É um absurdo. Bom, O amor ficou em terceiro plano. E outro tema. O que eu queria falar, pastor, antes de colocar alguns comentários também, como é que a igreja acaba reforçando isso de maneira negativa. Sim. Esses aspectos de impor, às vezes, um casamento e também não abrindo esses tabus. Perfeito. Porque para a igreja é muito tabu. É muita coisa que não. A pessoa não sabe, não fala, não conversa. Como é que a igreja pode colaborar e participar com isso? Alguns pontos interessantes a observar. À luz das Escrituras, falando num contexto teológico, Jesus começa o ministério dele com 30 anos por um motivo. Esse motivo está em Deuteronômio. É que os judeus, eles consideravam uma pessoa na fase adulta, com aptidão para decisões importantes da vida, a partir dos 30 anos de idade, sabe? É muito, eu acho que chega a ser uma coisa muito, como posso classificar, infantil, por parte de algumas pessoas, como a psicóloga bem colocou aqui, se envolver em um relacionamento conjugal, em um casamento, de forma ainda muito inexperiente, sabe? De uma maneira que ainda não amadureceu para isso, que eu me faço entender. Eu acredito que deveria haver, da parte dos pais, uma conscientização aos filhos que o casamento ele precisa passar primeiro na fase da maturidade, para que a pessoa tivesse uma noção. É que virou uma festa hoje, se relacionar, estar junto, às vezes nem casar, mas viver junto. Sim. Virou uma festa. E as pessoas não querem o ônus do casamento, porque nós vivemos num mundo emergencialista, onde as pessoas só querem desfrutar dos prazeres. Sim. E querem abrir mão das responsabilidades. Então, quando fala de casamento, a pessoa pensa apenas na diversão, no prazer e tal, mas não pensa que boa parte daquele relacionamento vai ser para resolver problemas, vai ser para tentar crescer na vida, porque tem um livro famoso americano, né, para casais, o título do livro é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E eu li esse livro, eu acho ele maravilhoso, por sinal, porque ele traz essa orientação para que tudo seja feito junto. Sabe, um dos sucessos no meu ministério, na minha vida, eu devo ao fato de que eu e minha esposa estamos juntos em tudo. Né? Então, isso é muito importante. E a igreja, ela, respondendo a sua pergunta, ela termina, de certa forma, dependendo do tipo de denominação, atrapalhando, porque eu não vou generalizar. Sim. Tem muitas igrejas com uma visão madura quanto a isso. Generalizando essa questão do matrimônio. Não, casou, depois a gente vê o que é que dá. É isso mesmo. Sabe? Vocês têm que casar. E, às vezes, eu tenho duas filhas. Uma tem 21 anos, a Isabela. A outra tem 19 anos, que é a Cibele. Sabe? E eu sempre converso com ambas. Oriento para que não faça besteiras. Agora, vamos aplicar uma situação dentro de uma hipótese, né? Aconteceu uma besteira ou outra, eu acho que no momento que eu forço essa minha filha a casar dentro da situação, acho que vou piorar a situação. Com certeza. A senhora concorda comigo? Sim. Sim, porque o que vai acontecer? Eles é jovem, eles terminam fazendo besteira. Sim, a juventude tem infelizmente, esse grande defeito. Sabe? Então, você precisa realmente estar em cima orientando. Agora, a igreja peca. Algumas denominações, não vou citar o nome delas, mas eu poderia listá-las, eu conheço essas denominações, onde determina até mesmo tempo de namoro. É isso mesmo. Sim, tem muito. 6 meses, tem que casar. Sim. Em 6 meses, dependendo do casal, eles não se conheceram, mal sabem citar o nome completo um do outro. Então, pastor, Zeca, eu considero que isto deveria ser revisto e a igreja deveria abrir um fórum de debate amplo, aberto, claro, interdenominacional para discutir a questão vida conjugal. É a minha opinião. Até porque já bateu, né? Arrombou a porta da igreja essa questão do divórcio. Então a igreja tem
tem percebido que ela vai ter que lidar com isso. Não tem jeito. Mas não é melhor, então, ao invés de você lidar com o divórcio, fazer um trabalho de prevenção? Exatamente, Zé. Vamos voltar atrás, vamos ver aqui o que os nossos jovens estão pensando, trocar uma ideia com os jovens, vamos falar de sexo, vamos falar de namoro, vamos falar de finanças. Isso mesmo. Vamos falar de saúde mental. Exatamente. A gente costuma dizer que se todo pastor ele pudesse hoje, era tão importante fazer psicologia. Sim, de palestras mesmo, você abrir esse espaço. Exatamente, ter esse espaço dentro de você abrir, você tem ferramenta, às vezes, dentro da sua igreja. Exatamente. No caso da irmã que está lá, às vezes está lá no banco da sua igreja. Sim. E você não abre espaço. Exatamente. Vamos fazer uma palestra aqui, fazer uma palestra para as mulheres. Isso mesmo. O papel da mulher na sociedade moderna. Isso mesmo. Vamos bater um papo, conversar. O papel do homem na sociedade. Que agora o homem, a mulher está aí, ó. Estão queimando sutiã desde quando aí já? Ixi, já rasgou, meu filho. Não sabe nem o que faz mais. Perdidão. Verdade. Então, nós vamos falar, mas vamos conversar. Vai colocar e falar abertamente. Verdade. Senão, nós não vamos conseguir avançar. E nós vamos ter que sempre lidar com o problema. Exatamente. Nunca com a prevenção. A gente, rapidinho para... Claro, por favor, para a gente chamar um intervalo. Tá. Lá na igreja também, pastor, a gente faz. Até por... Né? Quando eu me formei, muitas pessoas antes, quando eu estava cursando, por que você vai fazer psicologia? Isso em 2014, eu me formei. Onde que isso vai ganhar para a igreja? Eu falei, para tudo, uai. Não é gente? Sim. Eu lembro que eu fui questionada já na supervisão mesmo na faculdade. Sim. Você é pastora? Sou pastora. Tá, mas então, como que é? Se me beliscar aqui, eu vou sentir dor, minha amiga. A igreja também é gente, como qualquer um. Claro. E foi uma caminhada, a gente que foi mais de 5 anos, mas foi muito bacana. Dei até muitas perguntas. Essa questão que o cara está lá, drogado, bêbado, de repente vai para a igreja, o que vocês têm? Aí a gente já apresentava o Espírito Santo, né? Sim. Foi muito bacana a nossa caminhada lá. E quando vem isso que você falou, nós procuramos fazer isso na nossa igreja. O meu consultório fica em cima. Legal. É aberto, né? Eu trabalho secular. Então, eu atendo tudo quanto é tipo de gente. E a primeira coisa que eu falo para eles quando chega lá, quando não são cristãos, na verdade, sabe que eu falo da minha regra de fé. Por mais que fala que a gente não vai usar, né, dentro do site terapêutico, mas eu gosto que eles saibam da minha regra de fé. E falo, se isso for te causar algum problema, você é cliente antes de ser meu paciente. Sim. Vocês têm total autonomia para procurar um outro profissional. Sim. Aí onde a gente ganha, fala, não, gostei de você, eu vou ficar com você. Né? E as minhas discípulas da igreja, todas elas têm a forma, né? A gente tem uma reunião a cada 15 de terça-feira e a gente fala sobre tudo. Tudo que vocês imaginar, a gente fala. Que legal. E tem caderno, às vezes não quer, né, explicitar ali na frente de todo mundo, elas têm, marca horário com a minha filha, conversa comigo. Então, a gente tem esse papel na igreja. E o meu esposo com os homens. Sim. Não, isso tem ajudado bastante. É fundamental junto, é fundamental separado, porque... Trabalho de formiga. Exatamente. A mulher tem uma mente, uma mentalidade, o homem funciona de outro jeito. Sim. Precisa ser tratado também. Então, isso precisa funcionar dentro da igreja. Verdade. A igreja tem que ser essa comunidade terapêutica. É terapêutica. Se não for isso, tá tudo errado. Verdade. Sim. Porque aí a pessoa, você vê ela tristinha. Poxa vida, às vezes todo mundo vê que a irmã dela não pode falar. Vai orar, irmã. Não, mas ela não tem força mais para orar. Ela precisa de uma conversa. Sim. Né? E com os homens também, porque tinha muito isso também. Os homens também têm sentimento. Muito. Perfeitamente. Então a gente procura fazer isso. O homem só não pode mostrar, né? Pois é, não pode, mas... Machão. É verdade. Sentimento já viu, né? Mas lá eles choram, viu? Lá com a gente eles choram. E chora que chega que soluço. Muito bom. A gente vem com o lencinho assim, bem disfarçado. A caixinha de lenço. Vamos precisar chamar um intervalo. Infelizmente, o nosso tempo aqui desse bloco já terminou. No próximo bloco, apesar dele ser bem curtinho, a gente vai ter tempo para considerações finais rápidas e uma aplicação para você. Hoje você que nos assistiu, nos acompanhou, de repente sofre com essa questão do perdão, do término de um relacionamento, ou passa por uma crise, quer reconsertar, quer arrumar. Meus convidados vão oferecer para você uma aplicação do tema na sequência, tá bom? Antes do intervalo, tome nota do telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só, código 11-3115-0819. Gosta de estudar as Escrituras Sagradas, quer aprender um pouco mais sobre teologia, quer se capacitar para o trabalho do reino? Procure pela Grade. Certeza que você vai encontrar ali um formato, um módulo que você vai conseguir se encaixar e poder estudar e se capacitar, tá bom? O site da HIT, para você que gosta de navegar na internet, está aqui, ó. Curte a nossa programação, curte a emissora, muito conteúdo, muita informação. E, obviamente, em todas as redes sociais, você também encontra a HIT, tá certo? No nosso canal lá do YouTube, você encontra todos os programas para ver, rever e compartilhar também, tá bom? Tudo na íntegra para você. Intervalo rápido. Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta.
Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho na nossa conversa. Hoje falando sobre uma temática relacionada, né, ao casamento e, obviamente, também a traição, divórcio, perdão, muita coisa aí que a gente conversou durante nosso bate-papo no primeiro bloco. Recebendo aqui no nosso estúdio a psicóloga clínica Érica Justino e também o pastor Carlos Wagner Bonfim. Eu vou devolver a palavra para eles na sequência. Eles vão fazer considerações finais e uma aplicação para você que nos assiste, tá bom? Fica ligadinho aí, que é rapidinho. Antes, deixa eu só dar aquela moral para você que acompanha o Vejam Só, participa e manda a sua foto. Todo mundo que mandar a foto aqui para o programa vai concorrer a um presente. Esse mês de setembro, nós vamos, na verdade, dar 2 presentes. Um para um telespectador, o outro para uma telespectadora, tá bom? Então, manda a sua foto que suas chances de ganhar aumentaram, tá bom? Como é que você faz? Pode ser pelo nosso perfil do Instagram, está assistindo agora o programa, vai lá, entra na mensagem, faz uma selfie e já encaminha. Junto com a foto, manda o nome completo, a cidade e o estado. Se você preferir, você pode fazer o mesmo procedimento pelo Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. Você já cai na nossa página, você vai lá nas mensagens, manda sua selfie, acompanha o programa ou faz uma outra foto, né, mais produzida, fique à vontade. Junto com a foto, mande o seu nome, a cidade e o estado, tá bom? Depois fique atento a essa mensagem, que é por lá que a produção vai fazer o contato com você, tá certo? Vamos lá começar então as nossas fotos. A primeira delas vem aqui de São Paulo, cidade de São Paulo, né, capital do estado. Alexandre Lemos Melo é o nosso telespectador. Boa, Alexandre, acompanhando o Vejam Só também. Um grande abraço, viu, meu irmão, para você que nos acompanha. Deus abençoe. Valeu pela participação. A próxima foto vem lá do Rio de Janeiro e quem vai aparecer aí é o Matheus Martins, acompanhando o Vejam Só. Quem tirou a foto do Matheus foi a esposa dele, a Kathleen. É isso mesmo, Kathleen. Boa, Kathleen. Obrigado, viu, pela participação também, pela foto, por ajudar aí o maridão. E a última foto vem lá do Paraná, da cidade de Congonhas. Pastor Gederson Santos. Tá aí, boa, pastor. Obrigado, viu, pelo carinho, pela audiência também. Deus continue abençoando sua vida, o ministério do irmão. Muito bacana poder dividir esses momentos com vocês, tá bom? Faça você como esses telespectadores, mande a sua foto e você vai concorrer a este presente aí, ó. Uma Bíblia na tradução, né, na versão King James, que é uma tradução muito reconhecida. Essa daí é uma versão atualizada do texto. Vale muito a pena, é um material de fino trato editorial, muito bonita, e a gente vai mandar para você, para um telespectador e para uma telespectadora. Então manda que você vai ganhar aí na sua casa esta Bíblia, tá certo? Bom, dado o nosso recado, vamos pegar aqui então as considerações finais e a aplicação dos nossos convidados. Pastor Carlos, vou começar com o irmão, já que no primeiro bloco eu comecei com a doutora Érica, tá certo? 3 minutinhos para o irmão. Considerações finais e uma aplicação para a gente. Por favor. Perfeito. Olha, Zeca, esse tema é um tema muito rico. Acredito que um programa só não é o suficiente para tratá-lo com mais profundidade. No entanto, acredito que deu para ajudar algumas pessoas que estão nos ouvindo, os telespectadores da Rede TV. Acredito que iremos, daqui para frente, quem sabe, obter, através desse e de outros programas, resultados melhores ou mais positivos para auxiliar no casamento, né? Ainda que cada casamento tem uma situação específica, mas, no geral, a vontade de Deus é que todos mantenham a sua vida conjugal. Haverá erros que devem ser corrigidos, tá? Ainda que haja uma traição, não há justificativa nenhuma para ela. Já deixei isso bem claro aqui, à luz das Escrituras, em hipótese alguma. No entanto, quando isso acontece, havendo possibilidade, o perdão é sempre o melhor caminho. Eu costumo dizer que a ausência do perdão é fazer com que nós assumimos um peso, um fardo que não deveríamos estar carregando. Então, é importante que haja o perdão, que chame esse casal, converse com ambos, que procure trazer orientações
para que essa situação seja resolvida e que não se repita e que ambos aceitem ser corrigidos, tá? Aceitem melhorar, aperfeiçoar o seu relacionamento, de modo que sejam como Adão e Eva, que eu considero o casal que por mais tempo estiveram juntos nas Escrituras, né? Viveram por séculos juntos. No entanto, não há registro de que, em algum momento, eles tiveram algum tipo de crise conjugal. Eles tiveram problemas com Deus, problemas com o diabo, problema com os filhos, mas não tiveram problemas entre eles. Pelo menos eu não encontro registros nas Escrituras para que se fale disso. Então, o que eu realmente aconselho é que você, mulher, você, homem, procure o seu pastor, um psicólogo, como aqui foi tratado, busque orientações. Se você ainda não é casado, melhor ainda, tá? Veja o casamento como se você estivesse para concorrer a um concurso, tá? Estude, se prepare, analise, estude a outra pessoa e você mesmo, tá? De modo que venha a alcançar um matrimônio abençoado. Também ore, busque a Deus, tá? Porque a oração é fundamental para a vida conjugal. Eu e minha esposa temos momentos de oração com a família dentro de casa todos os dias. Então, isto impede que o mal entre na sua casa, que coisas ruins possam fazer parte do seu cotidiano. E Deus vai te abençoar, tá bom? Eu te espero lá na Igreja Sal e Luz, dia que você quiser nos encontrar. Estamos ali às quartas-feiras, às 19h30 e aos domingos às 18 horas. Boa, obrigado, pastor Wagner, também pelo carinho. Os contatos do irmão, como eu disse, lá no nosso perfil do Instagram. Deus continue abençoando, meu irmão. Amém. Doutora Érica, 3 minutinhos também para a irmã, por favor. Ok, para mim é um prazer, né? Foi muito bom estar aqui. Espero que, é tão curtinho como o pastor, né, nosso amigo falou, a gente podia ficar aqui uns 3 dias, Érica. Mais ou menos, depois mais 3 dias. Mas vocês que estão, né, os telespectadores aí, que você que está assistindo, acho que deu para você entender um pouquinho, né? Desde o primeiro bloco que foi falado, das evidências, mas isso foi consumado, não foi consumado? Então, a conversa, como nós iniciamos falando, é primordial. Conversar para saber o que fazer, como o pastor bem citou, né? A partir da conversa, vamos seguir para um plano B. O que fazer, o próximo passo. Né? E nunca fica aqui para você uma orientação que ela é muito simples, mas nunca resolve. Eu sei que muitos já sabem disso. Procure evitar resolver qualquer tipo de situação, como um caso desse, que foi o tema de hoje, traição. A cabeça quente, com o emocional lá em cima. Por quê? Porque você respira menos. Né? O oxigênio você já é mandado menos, você respira menos, então o que vai partir daí então? Muitas decisões são feitas no emocional muito abalado, que no final fala, puxa vida, mas se a gente tivesse conversado... Né? Então, converse antes, cabeça fresca, ore, busque ao Senhor, procure um pastor, isso é muito importante, o aconselhamento pastoral. E também, né, como foi falado aqui, e as partes feridas, e a parte que ficou ferida? Então, procure um terapeuta, né, na área com ênfase em casamento, isso é muito importante. E Deus está no seu casamento, Ele já está. O que Ele precisa é que você fale para Ele, seja bem-vindo, né? E o Espírito Santo, e se Ele estiver dentro do seu casamento, tudo vai dar certo. Né? Quiser também fazer uma visita para a gente está em Perus, né? Temos cultos de quinta-feira às 8 horas e domingo às 7 horas. E foi um prazer estar aqui. Também quero mandar um beijo para o meu marido, para as discípulas, para a minha mentora, senão elas me baixam, tá, Zé? Eu tenho que falar, mandar um beijo para minha mãe, para meu pai, para todos. Boa, Deus abençoe. Obrigado, doutora Érica, também pelo carinho. Os contatos da irmã também à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. Fica à vontade para localizar, conhecer um pouquinho melhor do trabalho e também do ministério da irmã, tá certo? De novo, obrigado. Muito obrigado pelo carinho. Amém. Bom, antes da gente encerrar, vamos colocar o resultado da nossa enquete aí. Nós perguntamos para você se em caso de traição, qual seria o melhor conselho. 39% responderam divorciar, 61% perdoar. Tivemos ali vários comentários, né? Vários aspectos foram abordados, como, por exemplo, só para citar aqui rapidinho, o da Morgana, que nós separamos, ela fala que o melhor é divorciar, porque quem traiu já quebrou a aliança, não ama o outro. Então, tem várias nuances do tema. Quero agradecer demais a todo mundo que participou, que votou, que deu opinião. O Wilson, o Ederson, a própria Morgana que eu citei aqui, foram alguns dos comentários que nós pegamos, mas que, infelizmente, pelo tempo,
não deu tempo de colocar, tá bom? Mas fica aqui registrado o meu agradecimento a vocês. O programa é feito exatamente para você que curte, que acompanha e que gosta de interagir conosco, tá certo? Nós vamos encerrar a edição de hoje, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição do programa preparada com muito carinho para você. Um abraço e até lá!